Bem-vindo a mais um clipe do Gutenberg. Se você está nos vendo pela primeira vez, saiba que a Gutenberg é uma empresa especializada nas áreas de outplacement, coaching executivo, planejamento de pré-aposentadoria e também planejamento de carreira, entre outras atividades. Estamos no mercado há mais de 40 anos, já assessoramos mais de 5.800 executivos em processo de transição e também já fizemos mais de 400 processos de coaching executivo desde 1986. Portanto, somos uma empresa respeitada, com credibilidade, com sucesso, com profissionalismo e, sobretudo, com muito conhecimento da área empresarial. E isso nos dá profunda alegria. Eu gostaria que você, se tivesse tempo ou se tiver tempo, visitasse o site da Gutenberg Consultores. E lá você vai encontrar inúmeros artigos. Agora mesmo eu estou escrevendo uma série de artigos sobre as lições de liderança de Barack Obama para os novos tempos. Acredito que estes artigos lhe beneficiarão tremendamente, pois quanto mais conhecimento, quanto mais informação você tiver, mais sábio você tornar-se-á. O verdadeiro sábio aprende a cada dia, e o aprendizado é uma prática contínua. Ou como eu sempre digo, o estudo deve ser um comportamento perpétuo. Devemos estudar todos os dias, porque se não estudarmos, as nossas mentes atrofiam. Hoje eu quero falar com você sobre como motivar uma força de trabalho nos dias atuais, em momento no qual a sociedade padece de uma pandemia jamais vista em toda a história recente. Hoje, somente no Brasil, morreram mais de 225 mil pessoas. Jovens, velhos, meia-idade, isto é, este vírus não contempla a sua fortuna pessoal, o seu berço, a sua formação, a sua posição na sociedade. Ele age indiferentemente a todos nós e muitas vezes nos leva prematuramente. Essa situação provoca um grau de ansiedade jamais visto nas pessoas. Todos os dias, basicamente, tomamos conhecimento pela imprensa falada e escrita do nível de estresse provocado pela pandemia nos lares, nas escolas e principalmente nas empresas. Consequentemente, o nível de motivação das pessoas deve ser muito baixo. E para ajudá-lo como gestor a transformar este período num período de mudança eu diria até radical, na mente das pessoas, eu gostaria de falar com você sobre este assunto. Como motivar as pessoas, como motivar os nossos subordinados, principalmente aqueles que não enxergam, não veem grandes expectativas de progresso, de avanço, de prosperidade material em suas carreiras. Eu aqui elenquei alguns pontos que eu considero vitais para que tal coisa aconteça. Eu reconheço que as empresas gastam rios de dinheiro com palestras, com seminários sobre motivação, principalmente nesses últimos anos. E, na verdade, estes cursos, eles são como a fogueira
que ardem enquanto eles acontecem. Mas, quando as cortinas se fecham, essas fogueiras, pouco a pouco, vão se apagando e se tornam cinza. Isto é, a motivação que se espera é a automotivação. É aquela que vem de dentro de nós, que nasce das profundezas do nosso ser e vão impactar a vida de outras pessoas. Essa motivação provocada por circunstâncias internas, externas, elas podem ser de pouca duração. Mas, de qualquer maneira, a sua posição gerencial, a sua liderança, exige que você empregue, utilize parte do seu tempo para restaurar a motivação daquelas pessoas que a perderam. Para isso eu sugiro que, em primeiro lugar, você conheça cada subordinado seu, individualmente. E também mantenha-se sempre bem informado sobre tudo o que está acontecendo com eles. Eu me lembro que num passado recente eu aconselhei o presidente de uma grande empresa de telecomunicações, uma empresa de origem estrangeira. E ele, também um estrangeiro, quando lhe perguntei sobre o currículo de seus diretores, porque ele estava tendo dificuldades na empresa, dificuldades inclusive financeiras, ele me disse que ele não sabia. E eu então lhe perguntei: como é que o senhor pode dirigir um exército se o senhor não conhece os seus capitães? Aqui no caso, então, reforço: conheça cada funcionário pelo nome, pela formação, por aquilo que executam. Eu me lembro que algum tempo atrás eu estava conversando sobre um grande banqueiro aqui em São Paulo. E o seu diretor me dizia que ele costumava descer pela escadaria do prédio na Avenida Paulista para encontrar os seus empregados. E à medida que ele os encontrava-os, ele perguntava: o que você está fazendo aqui no banco? O que você faz? O que você está fazendo para melhorar o nosso banco? Esse banqueiro morreu, mas a sua instituição é forte e certamente haverá de continuar por muitos anos. Em segundo lugar, saber o que lhes interessa e motiva dentro e fora do emprego. Como provavelmente estes fatores são variáveis, convém conhecer a sua evolução. No trabalho é mais fácil, fora do trabalho é mais difícil. Mas de qualquer maneira, você como líder, você tem de saber qual é a visão de seus funcionários, quais são seus valores, quais são seus interesses, entre tantos e tantos outros assuntos que vão lhe ajudar a capitanear o seu exército e mobilizá-los em favor do crescimento de sua organização. Em terceiro lugar, é importante que você proporcione a todos eles situações cada vez mais exigentes, mas não ignorar os sinais de que talvez já tenham atingido os limites das suas capacidades. Todos nós temos os nossos limites, apesar de que muitas vezes também nós nem sequer as exploramos totalmente. Nós temos 5 talentos, 10 talentos, 20 talentos. Nós exploramos uma parte insignificante. É mister que o líder instigue os seus subordinados a descobrirem quais são os seus reais talentos. Aqui no meu trabalho como conselheiro, como consultor de carreira, de coach executivo e de outplacement, uma das práticas que costumo usar são as práticas ensinadas na academia de West Point. É de lá onde eu extraio grandes lições. E cada vez que eu encontro um novo livro sobre a academia de West Point dos Estados Unidos, eu estudo, extraio as grandes lições que são aplicadas, que são ensinadas principalmente aos Marines,
ou aqueles elementos que eles chamam de SEAL, S-E-A-L, para mostrar a importância da automotivação, da atitude positiva, do pensamento construtivo, do pensamento positivo, dizendo que a mente tem poder para transformar e nos fazer melhores a cada dia. Uma outra coisa que geralmente eu recomendo quando falo sobre motivação é analisar os pontos fortes e os pontos fracos daquelas pessoas que a nós se reportam e assegurar a todas elas oportunidades para mostrar em que são bons e de que as suas fraquezas são ou serão ultrapassadas. Todos nós temos pontos de vulnerabilidade. Quem não as tem, como dizia o Cristo, quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Todos nós temos as nossas fraquezas na comunicação oral, que é em nível individual, que é em nível coletivo, na liderança, na delegação, no planejamento, na falta de conhecimento em profundidade sobre determinada área, na falta de conhecimento geral, na nossa literatura, etc, etc, etc. Mas tudo isso pode ser vencido. Tudo isso pode ser vencido, repito, se nos dedicarmos ao estudo. Daí porque eu enfatizo tanto a importância de que todos nós, todos, absolutamente todos, nos voltemos para os livros para novos aprendizados. Eu ontem estava conversando com um executivo que passou pelos meus escritórios há 8 anos atrás. Ele vinha de uma empresa por nome BER, uma empresa alemã. Eu fiz parte do conselho dessa empresa durante 6 meses, a pedido da Alemanha, aconselhei o seu presidente, aconselhei vários de seus diretores num período relativamente longo. E esse executivo, que era da área de projetos, da área comercial, ele me disse: Gutenberg, quando eu cheguei ao seu escritório, eu lia um livro por ano. Hoje, eu estou lendo uma média de 9 a 10. E eu quero aumentar ainda mais, porque foi uma das coisas mais preciosas que eu aprendi no seu escritório. Eu fiz de um outro elemento da área de logística de uma empresa por nome Simba, que foi adquirida pela BASF, que durante o seu processo de transição, ele leu 51 livros. E foi um período relativamente curto a passagem dele pelos nossos escritórios. Hoje ele é um executivo e trabalha na Suíça. Sim, estudar é importante e essencial nos dias atuais, na era da tecnologia e do conhecimento. Muito bem, um outro ponto que eu recomendo: reconheça imediatamente a execução tal como o faria numa avaliação anual. Todos nós necessitamos de uma tapinha nas costas, mas essa tapinha não pode ser aquela tapinha que você costuma registrar nos apertos de mão, nos abraços dos políticos em Brasília. Não, eu estou falando daquela tapinha nas costas com honestidade, com sinceridade, com lealdade, com credibilidade. É essencial que nós digamos para os nossos funcionários que eles fizeram um trabalho excelente e que você os parabeniza por isso. É extremamente importante. Quem não gosta de elogios? Todos nós gostamos. É bem verdade que algumas pessoas se sentem desconfortáveis quando são elogiadas, mas não importa. Faça elogios em público. E as críticas sempre faça privadamente. Esta é uma regra de ouro do bom executivo ou do bom líder. Lembre-se sempre disso. Sempre. Que o seu profissional, que o seu subordinado, não importa o seu nível, se um porteiro, se um motorista, se a copeira, qualquer,
necessita sempre daquele elogio. A minha sala hoje está limpa, a senhora limpou maravilhosamente bem, o meu carro está limpo, etc, etc, etc. Um outro ponto: dizer aos colegas e superiores e também às outras pessoas de outros departamentos como a sua equipe se tem comportado. É muito importante que você divulgue o trabalho de seus subordinados. É importante que a empresa saiba que eles são comprometidos, que eles são enganjados, que eles fazem um trabalho com excelência. Se você não divulgar ou guardar apenas para você, o que isso significa? Não significa nada. É como o conhecimento que é represado apenas na minha cabeça. Quando eu leio um livro, qualquer pessoa que entra na minha sala vai ouvir sobre aquele livro que eu estou lendo. Absolutamente todos. E faço questão de repartir com todos os meus clientes o conhecimento que eu adquiro dos meus livros, como por exemplo, Nós Somos as Mudanças que Buscamos, de Barack Obama, da Promised Land de Barack Obama, ou também os grandes ou os maiores discursos, não é? Que mudaram o mundo, entre tantos e outros trabalhos. Porque eu acho que esses trabalhos são importantes, vão nos dar cultura, vão nos dar conhecimento e vão fazer com que nós aprimoremos as nossas competências gerenciais. E mais um ponto que eu registrei aqui: partilhe ou compartilhe as informações, porque as notícias espalham-se rapidamente e é melhor que eles as saibam diretamente do seu chefe e não pela rádio peão. Existem inúmeras outras maneiras de você preparar, motivar os seus funcionários. Estas são apenas algumas para que iniciemos um debate de assunto tão importante nos dias atuais. Quando as pessoas sentem-se oprimidas, estressadas, angustiadas com o ambiente em que vivemos. Portanto, eu sugiro que você, como executivo, como gestor, como líder de pessoa, lembre-se que você tem de acordar todos os dias automotivado, agradecendo a Deus pelo dia, pela vida, pela saúde, mas também pela equipe, por aquele exército que trabalha com você e que necessita de sua ajuda, de sua orientação, dá tapinha nas costas. Nunca se esqueça de agradecer às pessoas. Eu agora quero agradecer a você pelo seu tempo. Eu espero que de alguma forma eu tenha contribuído com essas rápidas palavras para que você desperte em você a sua automotivação e que ela transborde de tal forma que você atinja a outras pessoas e as faça também pessoas motivadas. Muito obrigado e até o nosso encontro, se Deus assim o permitir. Até lá!